Imagine uma mulher enfrentando sozinha o maior império do mundo antigo. Uma rainha que, com fogo nos olhos e coragem no coração, liderou um exército de milhares contra a máquina de guerra romana. Essa é Boudica, a rainha guerreira dos essenos, cuja história de resistência ecoa através dos séculos. No palco da Britânia do século I, ela não apenas desafiou Roma, ela fez tremer as fundações do seu domínio. Prepare-se para mergulhar em uma saga de vingança, liberdade e tragédia, porque a história de Boudica é mais do que um conto do passado, é um grito de guerra que ainda ressoa. Bem-vindos ao reino de Cronos, onde as lendas ganham vida. Estamos no ano 60 depois de Cristo, na Britânia, uma terra de florestas densas, colinas verdejantes e tribos celtas orgulhosas. Os romanos, com suas legiões disciplinadas e ambição insaciável, já haviam conquistado grande parte da ilha, impondo tributos, leis e sua visão de civilização. Mas nem todos se curvavam. No leste, na região que hoje corresponde a Norfolk, viviam os essenos, um povo liderado pelo rei Prasutagus e sua esposa, Boudica. Prasutagus, tentando manter a paz, aceitou ser um rei cliente de Roma, um aliado que pagava tributos em troca de certa autonomia. Ele acreditava que isso protegeria seu povo e suas filhas. Mas Roma não fazia acordos por bondade. Quando Prasutagus morreu, deixou um testamento dividindo sua riqueza entre suas filhas e o imperador Nero, esperando garantir a segurança de sua família. O que veio em seguida, no entanto, foi uma traição tão brutal que acendeu a chama de uma revolta épica. Ficou curioso? Vamos mergulhar no que aconteceu com Boudica e por que ela se tornou uma lenda. Os romanos, ao saberem da morte de Prasutagus, simplesmente ignoraram seu testamento. Para eles, os essenos não eram mais aliados, mas súditos a serem esmagados. Confiscaram as terras e riquezas dos essenos, trataram os nobres como escravos. Mas o pior ainda estava por vir. Boudica, agora rainha viúva, foi humilhada publicamente. Segundo o historiador romano Tácito, ela foi açoitada e suas duas filhas adolescentes sofreram abusos indizíveis nas mãos dos soldados romanos. Imagine a dor, a fúria, o desespero de uma mãe e rainha vendo seu povo escravizado e sua família destruída. Nesse momento, Boudica não era mais apenas uma mulher, ela se tornou a encarnação da vingança. Mas como uma rainha celta poderia enfrentar o império mais poderoso da Terra? Fique comigo, porque a resposta vai te surpreender. Boudica não estava sozinha. Sua dor ressoou entre as tribos celtas, muitas das quais já estavam cansadas da arrogância romana. Os Trinobantes, outra tribo poderosa, se juntaram a ela, furiosos com a destruição de seus locais sagrados e opressão constante. Boudica, com sua presença imponente, descrita por Dion Cássio como uma mulher alta, de cabelos ruivos esvoaçantes e voz poderosa, tornou-se o símbolo da resistência. Ela reuniu um exército de dezenas de milhares, talvez até 100.000 guerreiros, homens e mulheres prontos para lutar até a morte. E não eram guerreiros comuns. Os celtas eram conhecidos por sua ferocidade, pintando os corpos com vôar azul e lutando com uma paixão que aterrorizava até os disciplinados legionários romanos. Boudica, montada em sua carruagem de guerra, com suas filhas ao lado, liderava não apenas com estratégia, mas com o coração de uma mãe vingadora. E o primeiro alvo, uma cidade que representava o orgulho romano na Britânia. Camudunum, hoje Colchester, era a capital romana na ilha, um símbolo de sua dominação. Lá, os colonos romanos viviam em luxo, enquanto os celtas locais eram tratados como cidadãos de segunda classe. Boudica e seu exército marcharam sobre a cidade como uma tempestade. Os defensores, confiantes em suas muralhas, subestimaram a fúria celta. Grave erro. Os guerreiros de Boudica invadiram Camudunum, destruindo tudo em seu caminho. Casas foram queimadas, templos saqueados e o infame Templo de Cláudio, o monumento à conquista romana, foi reduzido a cinzas. Milhares de romanos e seus aliados foram mortos e a cidade arrasada. Mas isso foi apenas o começo. Quer saber para onde Boudica mirou em seguida? A próxima parada é ainda mais impressionante. Com Camudunum em ruínas, Boudica voltou seus olhos para Londinium, a atual Londres,
então uma cidade comercial em rápido crescimento. O governador romano, Caio Suetônio Paulino, estava ocupado reprimindo uma revolta na ilha de Mona, um reduto druida. Isso deixou Londinium vulnerável, com poucos soldados para defendê-la. Boudica não perdeu tempo. Seu exército marchou, destruindo tudo pelo caminho. Quando chegaram a Londinium, os moradores, em pânico, começaram a fugir, mas muitos não conseguiram escapar. A fúria dos celtas foi implacável. A cidade foi queimada até o chão. Escavações arqueológicas modernas revelaram uma camada de cinzas vermelhas, prova do incêndio devastador causado por Boudica. Estima-se que dezenas de milhares morreram, e os poucos sobreviventes contaram histórias de horror que ecoaram até Roma. Boudica não parou por aí. Verulamium, hoje Saint Albans, foi a próxima a cair, sofrendo o mesmo destino. Em poucos meses, Boudica havia destruído 3 das maiores cidades romanas na Britânia e matado entre 70 e 80 mil pessoas, segundo os próprios historiadores romanos. Mas será que ela poderia manter esse ímpeto? A resposta está em uma batalha que mudou tudo. Enquanto Boudica espalhava o terror, Suetônio Paulino finalmente reagiu. Ele reuniu suas legiões, cerca de 10.000 homens, e preparou uma armadilha. Boudica, confiante após suas vitórias, liderou seu exército, muito maior, para enfrentá-lo. A batalha, conhecida como a Batalha de Watling Street, aconteceu em um local ainda debatido pelos historiadores, possivelmente nas Midlands inglesas. Suetônio escolheu um terreno estratégico, um desfiladeiro com florestas nas laterais, onde o exército celta, apesar da superioridade numérica, não poderia usar sua vantagem. Os celtas, cheios de fervor, avançaram em massa, com famílias acompanhando em carroças, confiantes na vitória. Mas os romanos eram mestres da guerra. Suas formações erradas e táticas disciplinadas resistiram ao ataque inicial. Então, com uma manobra devastadora, contra-atacaram, massacrando os celtas. As carroças das famílias bloquearam a fuga, e o que começou como uma batalha virou um banho de sangue. Dezenas de milhares de celtas morreram, enquanto as perdas romanas foram mínimas. E Boudica, aqui, a história mergulha nas sombras. Ninguém sabe ao certo o que aconteceu com a rainha guerreira. Tácito diz que ela se envenenou para evitar a captura. Dion Cássio sugere que ela morreu de doença pouco depois da derrota. Outros acreditam que ela caiu em batalha, lutando até o fim. Seu corpo nunca foi encontrado, e isso só aumentou sua lenda. Sem Boudica, a revolta desmoronou. Os romanos, furiosos, retaliaram com brutalidade, massacrando tribos e fortalecendo seu controle sobre a Britânia. Mas a história de Boudica não terminou ali, porque ela continua a fascinar, mesmo 2000 anos depois. Vamos explorar isso. Boudica se tornou mais do que uma rainha. Ela é um ícone. Para os celtas, era uma heroína que enfrentou a opressão. Para os romanos, uma ameaça que quase destruiu sua colônia. Nos séculos seguintes, sua imagem foi mudada e reinterpretada. Durante a Era Vitoriana, os britânicos a redescobriram como um símbolo de resistência nacional, comparando-a à Rainha Vitória. Estátuas dela, como a famosa em Londres, com Boudica em sua carruagem, capturam sua força indomável. Hoje, ela inspira livros, filmes e até jogos. Mas quem era a verdadeira Boudica? Uma mãe protegendo suas filhas, uma rainha defendendo seu povo, ou uma guerreira movida por vingança? Talvez ela fosse tudo isso. Sua história nos lembra que, mesmo diante de um império, uma única pessoa pode fazer o mundo tremer. E essa é a magia de Boudica. Ela nos faz perguntar: o que faríamos em seu lugar? Agora, pense nisso. Boudica enfrentou o impossível, mesmo na derrota, deixou um legado eterno. Sua coragem, sua dor, sua luta são um lembrete de que a história não é só sobre reis e impérios, mas sobre pessoas que ousam desafiar o destino. No reino de Cronos, trazemos essas histórias para você, desenterrando as lendas que mudaram o mundo. Se você se emocionou com a saga de Boudica, deixe seu like, compartilhe este vídeo e se inscreva no canal Reino de Cronos para mais jornadas épicas pelo passado. Ative o sininho para não perder nenhum vídeo e venha construir esse reino conosco.
Até a próxima, guerreiros do tempo.